Revelado, o incrível motivo oculto que transformou sua alegria em tristeza a vida de Ana, uma jovem de 28 anos e filha de uma das famílias mais tradicionais de Itapira, sempre foi regida pela honradez. Desde pequena, sua avó lhe ensinou valores que transcendem o tempo, a importância de lutar pelo que é certo. A fábrica de doces da família, uma verdadeira joia do interior de São Paulo, pulsava com o amor e o suor de gerações. Todos na cidade conheciam aqueles deliciosos bombons de coco que derretiam na boca, mas Ana sempre sonhou em levar a doceira a um novo patamar. O que ela não esperava era que o novo gerente, Carlos, pudesse ameaçar tudo o que ela valoriza. Carlos chegou cheio de promessas e ideias grandiosas, que fizeram os olhos de seus colegas brilhar. O problema? Seus métodos minavam a essência da convivência na fábrica. Ana observou, impotente, enquanto seus amigos se deslumbravam com a ideia de crescimento rápido. O equilíbrio de sempre, baseado na harmonia e no respeito, começou a se desfazer em meio às promessas vazias. Ela sentia o coração apertar a cada dia, uma briga interna entre o desejo de modernizar e a sensação de traição aos ensinamentos da avó. Quando Lucas, um amigo de anos, foi demitido junto com a revelação de uma fraude interna, a bomba explodiu. Ele sempre foi a voz da equipe, e sua partida tirou o ar de Ana, que agora caminhava por uma fábrica mundana, repleta de desconfiança. O clima amargo era palpável. Os murmúrios de tristeza e indignação ecoavam pelos corredores, e Ana não sabia como resgatar a confiança do que um dia foi um time unido. As paredes que antes pulsavam calor agora pareciam frias e intransigentes. Enquanto isso, a pressão aumentava. O sentimento de desespero tomou conta de Ana. Era como se sua vida estivesse em câmera lenta, e dentro dela um turbilhão de dúvidas a consumia. Precisava agir, mas como? Sabe, ela aprendeu a brigar, a escolher a verdade, mas agora estava perdida entre o medo de perder o legado familiar e a necessidade de fazer justiça. A angústia era insuportável. O trabalho que sempre a fez sorrir agora fazia seu coração disparar de preocupação. Foi então que, em um momento de vulnerabilidade, Ana descobriu uma habilidade que não sabia que tinha, a capacidade de conectar as pessoas. Aos poucos, começou a unir os colaboradores, promovendo diálogos que reavivaram a esperança. Ela os convidou para um encontro, uma roda de conversa que acabou por parecer um grande abraço coletivo. O espírito que sempre inflamou a fábrica se ressuscitava aos poucos, mas Carlos, com suas críticas ferozes, não via a hora de silenciá-la. A comparação entre sua história e a de sua avó pesava como um peso insuportável. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A sala de reuniões se transformou em um campo de batalha. A tensão era palpável, o ar estava carregado, e Ana sentia seu coração pulsar, seu corpo tremia. O ultimato pairava sobre ela. Você pode fazer a escolha certa, Ana. O legado da avó ecoava em sua mente. De um lado, a empresa que ela amava, do outro, a justiça e a verdade. O que ela decidiria? A vida de todos estava em suas mãos, e a pergunta martelava: até onde você iria por aquilo que acredita? Os olhos de seus colegas pousaram sobre ela, esperando uma resposta que poderia mudar tudo. Ana respirou fundo, a sala vinha em um silêncio angustiante, único som era o coração dela, batendo ferozmente. As vozes que um dia formaram uma sinfonia de risos e ideias agora eram ecos distantes, sufocados pelo medo e pela traição. Ela sabia que tudo dependia da escolha que faria. Por um breve momento, imaginou o legado da avó se desfazendo. O perfume doce da fábrica, que sempre a confortou, parecia se misturar ao aroma amargo da desilusão. Se eu não agir, quem fará? Pensou enquanto encarava Carlos. Ele esperava que ela recuasse, até riu com desdém ao perceber a hesitação em seu olhar.
Mas a indignação crescia dentro dela, um fogo que a fazia querer gritar. Um a um, os colegas começaram a olhar para ela. Havia dor e expectativa em seus olhos. Ana, fala, por favor. Sussurrou Mariana, uma das funcionárias mais antigas, que sempre acreditou nela. Era a primeira vez que Ana via um semblante tão vulnerável em seus amigos. Era uma convocação silenciosa. Eu não posso deixar que isso aconteça, e as palavras pareciam surgir de um lugar profundo, onde todos os ensinamentos da avó a guiavam. Nós construímos isso juntas. O que somos não pode ser transformado em uma máquina de lucro. Não podemos deixar que a ambição de um homem destrua o que construímos ao longo de anos. As reações foram imediatas. Alguns oscilavam entre esperança e temor, outros começaram a murmurar dúvidas, mas algo havia mudado no ambiente. Carlos franziu a testa, a expressão de triunfo começou a desvanecer. E Ana, percebendo a mudança, sentiu uma onda de coragem inundar seu ser. Era hora de lutar, não apenas por si mesma, mas por todos. Carlos, você não pode simplesmente desmantelar nossas relações em troca de números e lucros. O que realmente importa aqui não são apenas os doces, é a vida de todos nós. Vamos reverter essa demissão do Lucas e outras decisões erradas. Precisamos resgatar a essência da nossa fábrica. Sua voz ecoava forte, e a sala começou a se animar. Murmúrios de apoio surgiram como ondas. Ela viu um brilho nos olhos dos colegas, uma pitada de esperança renascendo. A ideia de que podiam se unir era algo poderoso, e Ana percebeu que seu papel não era apenas defender a tradição, mas também liderar a revolução que a fábrica tanto precisava. Com um sorriso nervoso, ela prosseguiu: proponho uma reunião com o conselho e com todos os colaboradores. Juntos, vamos apresentar nossas ideias e vozes. É hora de fazermos nossos sentimentos serem ouvidos. Carlos arregalou os olhos, surpreso com a ousadia dela. Não vai dar certo, Ana. Eles não estão prontos para abrir mão de suas ilusões. Você está brincando com fogo. Com o coração acelerado, mas determinada, Ana respondeu: então é hora de acender a chama. Naquele instante, um sentimento de união surgiu, as pessoas começaram a se levantar, algumas até aplaudiram. Eu vou com você! Gritou um funcionário do fundo da sala. Era apenas o começo, mas Ana sentia a adrenalina pulando em suas veias. Talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ser diferentes. E havia um novo tipo de justiça surgindo ali. Entretanto, enquanto Ana olhava ao redor, um detalhe a fez congelar, um papel jazendo embaixo de uma das mesas. Curiosa, ela observou que a palavra fraude estava escrita em letras garrafais. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça já não pareciam se encaixar tão bem, e uma nova onda de preocupação a atingiu. O que mais Carlos poderia estar escondendo? Era hora de descobrir. Ana se abaixou lentamente, o olhar fixo no papel. O peso da palavra fraude era palpável, como se pudesse cortá-la. Seu coração pulsava numa mistura de confusão e medo. O que mais havia nas sombras que Carlos poderia estar escondendo? A sensação de alerta intensificou-se, como uma sirene soando em sua mente. Ela se levantou rapidamente, repleta de uma determinação renovada. Precisava entender aquilo. Se a situação já era complicada, agora parecia uma teia de mentiras e segredos. Ana olhou para Mariana, que a observava com preocupação. Eu vou investigar isso, Mariana. Não posso deixar que ninguém mais sofra com as ações de Carlos. Mariana concordou, apertando a mão de Ana. Vou te ajudar. Não estamos sozinhos nessa, não podemos deixar que ele destrua tudo o que construímos. A sala começou a se esvaziar, mas Ana e Mariana permaneceram. As pessoas saíram discutindo, algumas com um brilho novo nos olhos, outras ainda apreensivas. A união estava começando a formar raízes, mas a sombra da traição a assombrava. Elas precisavam agir rápido. Enquanto vigiavam Carlos que se afastava, Ana ouviu um sussurro. Ana, espere! Era Tiago, um dos operários mais chegados. Ele veio em direção a elas, o rosto pálido.
Eu ouvi algumas coisas algo sobre contratos. Carlos não quer que ninguém saiba. Ele está tramando algo que pode prejudicar todos nós. O que Tiago estava dizendo parecia a peça que faltava. Ana sentiu um frio na barriga. A ideia de que existiam acordos ocultos, de que a fábrica não era o que parecia, a deixava inquieta. Nós precisamos de provas. Precisamos saber exatamente o que está acontecendo e quem mais está envolvido. Com um rápido plano em mente, elas decidiram se dividir. Enquanto Tiago ficaria na fábrica monitorando os movimentos de Carlos, Ana e Mariana iriam até a sala do conselho, onde acreditavam que havia documentos confidenciais. Cada segundo contava. O caminho até o escritório foi cheio de nervos, o olhar de Ana estava determinado. A vida dela e de seus colegas estava em jogo. Ao chegarem, a porta estava entreaberta. O coração de Ana disparou quando se aproximou devagar, espiando o interior. Os rostos dos membros do conselho estavam sérios. Era impossível ouvir a conversa, mas não havia dúvidas de que algo não estava certo. Vamos, Ana, sussurrou Mariana. Precisamos entrar. Com um último olhar cúmplice, elas se moveram com cautela, movendo-se para o lado da porta. O som de risadas e discussões era abafado, mas Ana conseguia sentir a tensão no ar. Quando se aproximaram, um cheiro de papel antigo e ansiedade invadiu suas narinas. Ana e Mariana empurraram a porta um pouco mais, o suficiente para ouvir. Precisamos agir logo, antes que eles se unam contra nós. Esse novo plano não pode falhar. As palavras ecoaram na mente de Ana como um gong. O que estava prestes a acontecer? E o que Carlos tinha a ver com isso? Ela sentiu que algo terrível estava prestes a ser revelado, mas, para salvar o que amava, precisava continuar. Com um olhar aflito, Ana se virou para Mariana. O que fazemos agora? Nesse momento, a porta se abriu completamente, revelando Carlos. Ele tinha um sorriso satisfatório, como se já soubesse de tudo. Ah, levantaram suspeitas, não é? Disse ele, com um olhar ameaçador. Você não sabe com quem está lidando. Ana sentiu a adrenalina correr como um raio. Era agora ou nunca. O confronto final estava prestes a começar, e a verdade ocultada estava prestes a emergir. Ela respirou fundo e respondeu, estamos aqui para descobrir a verdade, Carlos. E você não pode parar isso. Enquanto o clima esquentava, Ana percebeu que a batalha por sua história e pela justiça da fábrica estava apenas começando. Ana não se deixou intimidar pela postura desdenhosa de Carlos. A respiração estava acelerada, a visão turva em meio à pressão do momento. Com coragem, ela deu um passo à frente, sentindo a determinação ardendo dentro de si. A sala fria não refletia apenas o ambiente, mas o que Carlos estava prestes a fazer com a vida de todos. Você pode ter todos os trunfos, Carlos, mas não pode controlar a verdade. A verdade sempre aparece, ela afirmou, a voz firme, o olhar resoluto. Mariana se manteve perto, uma sombra de apoio, embora sentisse o peso da insegurança. Carlos sorriu, mas havia uma dureza em seu olhar que deixava claro que ele não estava brincando. Por que você ainda insiste em lutar? É inútil. O que eu estou fazendo é maior do que você pode imaginar. Você realmente quer saber a verdade? Ana sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Ela queria saber, sim, mas o que estava por trás do tom dele? Mariana entrelaçou os dedos, um gesto involuntário de solidariedade, tentando passar a segurança que lhe faltava. Eu não vou parar até descobrir. Você não ficará impune, Ana disse, as palavras saltando das profundezas de sua alma. O silêncio na sala, interrompido apenas pelo eco distante de vozes, parecia assegurar a respiração. Ótimo! Então, que assim seja, disse Carlos, com um sorriso que beirava o cínico. Mas você pode se preparar para descobrir coisas que podem fazer você mudar de ideia. Você vai se arrepender de abrir essa caixa de Pandora. Ana trocou um olhar com Mariana. A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Mas elas estavam determinadas, sabiam que haviam atravessado muitas adversidades e não se deixariam abalar agora. Vamos ver quem se arrepende primeiro, Mariana retorquiu,
firme. A respiração de Ana era um eco das palavras da amiga. Elas estavam juntas nessa luta e, juntas, eram mais fortes. Carlos cruzou os braços, um gesto de descaso, mas a inquietude era visível. Se o que você busca são documentos, eles não estão aqui. Mas posso te ajudar a encontrá-los. Quem sabe na sua curiosidade, você não encontre algo que muda tudo. Afinal, a verdade pode ser muito pesada para você carregar. Ana não queria ouvir mais. O jogo de palavras dele era como uma armadilha, ela precisava agir. Com um gesto rápido, tomou a frente, disposta a confrontar a situação. Uma ideia a atravessou como um raio. Onde estão esses contratos, Carlos? Eu sei que eles existem. Ele se divertia com atenção, o olhar dele brilhando como se estivesse à procura da fraqueza delas. É simples, Ana. Se quiser saber, terá que mergulhar fundo, lá onde a verdade se mistura com as mentiras. E lembre-se, o que você descobrir pode mudar para sempre a maneira com que você vê tudo isso. Um nó se formou na garganta de Ana. O que Carlos estava insinuando? O homem à sua frente parecia estar brincando com fogo, e ela temia que as chamas fossem muito mais intensas do que ela imaginava. Mariana fez um movimento de aproximação. Vamos, Ana. Não estamos aqui para ouvir suas ameaças. Comece a falar, ou vamos nós mesmas atrás do que precisamos. Carlos balançou a cabeça, rindo levemente. Vocês realmente acham que podem me intimidar? Vocês ainda não perceberam quão grande é o risco que estão correndo? As chamas se espalham rápido, e quando elas te atingirem, será tarde demais. Ana sentiu um arrepio. As palavras de Carlos soavam como uma previsão sombria, e era impossível não se perguntar o que estava oculto sob a superfície daquela conversa. A verdade poderia ser uma farsa disfarçada de segurança. Com um gesto súbito, Carlos saiu da sala, deixando Ana e Mariana sozinhas, mergulhadas em incertezas. Elas se entreolharam, o peso da missão agora ainda mais claro. Precisamos achar aqueles documentos, disse Ana, a determinação pulsando em seu tom. Temos que descobrir o que Carlos está realmente planejando. Naquele momento, seu coração disparou ao perceber que a verdade que buscavam estava mais perto, ou mais distante, do que jamais imaginaram. E o que poderiam descobrir poderia não apenas danificar a fábrica, mas também suas vidas. O que mais Carlos poderia estar escondendo? Estaria Ana pronta para as consequências de suas descobertas? A única certeza era que a jornada estava apenas começando, e tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Ana e Mariana se olharam, uma mistura de alívio e tensão implícita no ar. Agora, sozinhas, elas sentiam a pressão da responsabilidade. O que Carlos dissera ecoava em sua mente, como um aviso. Tomar a decisão errada poderia significar não apenas seus empregos, mas algo ainda mais profundo. Havia vidas de pessoas envolvidas, famílias que dependiam da fábrica, e esse peso parecia crescer a cada segundo. Precisamos de um plano, disse Mariana, quebrando o silêncio que as envolvia. O olhar dela era intenso, como se cada palavra fosse um passo adiante em sua luta. Carlos não vai facilitar. Ele está brincando com coisas que não podemos nem imaginar. Ana assentiu, a mente girando. Tem que haver algo em seus arquivos que comprove as irregularidades. Vamos visitar a sede da empresa. Se Carlos não deixou nada aqui, talvez lá possamos encontrar alguma pista. Mariana hesitou. E se ele tiver um aviso? E se ele descobrir que estamos atrás? Precisamos ser cuidadosas. O pensamento de serem descobertas fez o estômago de Ana girar. O medo e a adrenalina passaram através dela, mas a determinação não a deixava. Não temos outra escolha. Se não formos nós, quem vai lutar por essa verdade? Elas começaram a se preparar, a tensão no ar sendo substituída por uma sensação de urgência. Ana se lembrou de um antigo amigo que trabalhava na sede e que poderia ajudá-las. Se houvesse alguém capaz de garantir que pudessem entrar sem serem notadas, era ele. As duas saíram apressadas rumo ao café onde esse amigo costumava se encontrar com ela. O caminho parecia longo, e a cada passo, Ana sentia a pressão aumentada.
Seria mesmo uma boa ideia arriscar quem quer que fosse nessa missão? Mas quando lembrava dos rostos dos colegas ficando mais vulneráveis a cada dia sob a pressão de Carlos, sua determinação retornava. Ouvindo é preciso amar do Gonzaguinha agora! Exclamou Mariana, tentando quebrar a tensão. Precisamos de boas vibrações para essa missão. Ana sorriu timidamente, mas o sorriso desapareceu rapidamente. Mariana, e se tudo o que encontramos mudar a maneira como vemos as pessoas em nossas vidas? E se a verdade for mais amarga do que imaginamos? Essa é a luta, Ana. Temos que estar preparadas para tudo, mas não lutamos só por nós. Estamos lutando pelos que amamos, pelas famílias que dependem de nós. Se descobrirmos que a verdade é pesada, ainda será a verdade. E ela deve ser revelada. Ana sentiu uma onda de coragem. As palavras de Mariana, embora duras, ressonavam com a força que precisavam. Elas chegaram ao café e encontraram Pedro, seu velho amigo. As conversas rápidas e discretas permitiram que Ana expusesse a situação e o seu plano. Se você puder nos ajudar a entrar, te prometo que faremos o nosso melhor para não causar problemas, disse Ana, sentindo o peso da lembrança do passado. Pedro sempre foi leal. Mas e se tudo isso estivesse em risco? Ele olhou nos olhos delas, o semblante levemente preocupado. Eu sei dos riscos, mas vamos lá. Estou com vocês. Ana sentiu um alívio, mas também um novo peso. A decisão estava feita, e agora a realidade começava a se moldar em torno do que poderia ser descoberto. Ao deixarem o café, a adrenalina tomou conta novamente, e agora as perguntas fervilhavam na mente de Ana. O que encontrariam na sede? O que as esperava? As chamas da verdade estavam prestes a ser acesas, mas quem poderia prever se isso traria luz ou destruição? As duas amigas trocaram um olhar cúmplice e seguiram adiante, determinadas a enfrentar o que quer que viesse pela frente. Enquanto caminhavam, a sensação de que tudo aquilo estava apenas começando a esquentar florescia, deixando claro que a busca pela verdade não tinha volta. Um pensamento cruzou a mente de Ana: até onde elas estariam dispostas a ir para lutar? O caminho até a sede da empresa parecia mais longo do que Ana esperava. A cada passo, a cidade pulsava ao redor delas, como se estivesse ciente do que estavam prestes a fazer. O céu estava nublado, refletindo sua ansiedade, mas o cheiro de café fresco e doces da confeitaria próxima parecia convidá-las a uma pausa. Mas elas não podiam se dar ao luxo de parar. Mariana puxou Ana pela mão e, com um sorriso, disse: Força, amiga. Estamos juntas, isso é o que importa. Ana apenas balançou a cabeça, absorvendo a força da amiga. Ao chegarem à sede, o coração dela disparou. O prédio era imponente, cercado por vidro e aço, um símbolo do poder de Carlos. Com Pedro à frente, foram até a entrada, um ambiente frio e vigiado. A insegurança tomou conta de Ana, que parou por um segundo, pensando nas vidas que estavam em suas mãos. Respira fundo, sussurrou Pedro, percebendo sua hesitação. Você já enfrentou coisas piores. Com um último impulso de coragem, Ana seguiu em frente. O plano era simples: acessar a área de arquivos sem chamar atenção. Pedro conhecia os horários dos funcionários e indicou um caminho mais discreto. Caminhar pela área administrativa era como atravessar um labirinto de incertezas. Cada barulho, cada risada dos colegas parecia ecoar em sua mente. Família. Amigos. Todos eles dependiam de uma verdade que estavam prestes a trazer à luz. Quando chegaram à sala de arquivos, era como entrar em um túnel escuro, repleto de também documentos esquecidos e pastas empoeiradas. Mariana rapidamente ligou uma lanterna e iluminou os rostos delas. O alívio tomou conta de Ana ao perceber que estavam, de fato, sozinhas. Vamos procurar, disse Ana, tentando manter a calma. Mistérios e segredos estavam escritos em cada documento. Ela se sentia como se estivesse na linha de frente de uma batalha. O problema era que, a cada pasta que abriam, mais preocupações surgiam. Aqui! Exclamou Mariana, após alguns minutos de busca. Ela segurava um documento com o logotipo da empresa e a assinatura de Carlos. Isso fala sobre irregularidades na produção.
Precisa de autorização para enganar os órgãos reguladores. O coração de Ana disparou. Se aquilo fosse de fato o que precisavam, poderia ser uma bomba. Mas o medo logo tomou conta dela novamente. E se for uma armadilha? O que mais ele poderia ter feito? Mariana a interrompeu. Precisamos validar isso. A verdade não será suave, Ana, mas sabemos que é necessária. Enquanto analisavam o documento, um ruído perto da entrada as congelou. Um colega de trabalho, um segurança que Ana conhecia, estava se aproximando. O pânico se instalou em seu peito. O que fazer? Se fossem descobertas, não apenas perderiam suas posições, mas poderiam enfrentar consequências muito mais graves. Ana olhou para Mariana e Pedro, silenciosamente perguntando o que fazer. A mente girava, pensando em como escapar sem levantar suspeitas. O pavor se fizeram presentes, mas houve um momento de clareza, elas tinham que agir rápido. Com a adrenalina disparada, Mariana puxou Ana e Pedro para uma parte mais escura do arquivo, nivelando sua respiração. Ouviram passos e murmúrios, o coração de Ana pulsava alto, quase como um tambor ressoando na pressão da situação. Se ele descobrir, seremos pegas. Ana sussurrou, sentindo frio na barriga. Precisamos manter a calma. Vamos esperar. Assim que ele passar, a gente sai, falou Pedro, seu olhar fixo na porta. Então, enquanto o tempo parecia parar, Ana não pôde deixar de pensar, o que mais estão escondendo? A sensação de que a verdade era muito mais profunda do que podiam imaginar batia em sua mente. E enquanto segurança se afastava, uma pequena luz de esperança surgiu. O que elas encontrariam a seguir mudaria não apenas suas vidas, mas todo o futuro da fábrica. Mas a dúvida persistia, até onde estavam dispostas a ir para trazer essa verdade à tona? O clima tenso dentro da sala de arquivos continua denso como uma neblina. Por um momento, tudo parecia perdido. O frio na barriga de Ana aumentava, e o medo de ser descoberta tornava-se palpável. Porém, ela se lembrou do porquê de estarem ali. As vidas que dependiam delas, toda a esperança que carregavam, valiam a pena. Pedro, sempre atencioso, quebrou o silêncio. Vamos ficar juntos. Temos que usar essa oportunidade. A voz dele estava firme, um âncora em meio ao caos que se formava na mente de Ana. Mariana, ainda com o documento em mãos, disse baixinho, se isso for verdadeiro, não podemos voltar atrás. Essa é a chance de mudarmos tudo. Concordando, Ana respirou fundo e se aproximou de Mariana, olhando atentamente para o que ela tinha encontrado. As letras começavam a se juntar, formando um quebra-cabeça sombrio. Ela se perguntou quantas outras pessoas poderiam estar envolvidas, quantas poderiam ter sido prejudicadas sem saber. Precisamos levar isso para alguém que possa nos ajudar, Ana murmurou, sentindo um novo impulso de determinação. Não podemos simplesmente guardar essa informação para nós. O problema é como sair daqui, disse Pedro, olhando nervosamente para a porta. A qualquer momento, alguém pode voltar. Não quero que isso acabe mal para nós. Mariana, sempre pragmática, sugeriu, vamos tentar copiar esse documento. Se formos surpreendidos, pelo menos teremos algo em mãos. Ana concordou, seu coração batendo forte com a ousadia da decisão. Assim, como uma equipe, iniciaram a busca por um modo de registrar tudo. Enquanto trabalhavam, cada movimento era meticulosamente executado, as mãos tremendo pela adrenalina. O som de folhas sendo manuseadas parecia ensurdecedor. O que era para ser uma simples revisão de arquivos tornou-se algo monumental. De repente, a porta se abriu e uma figura entrou. Era Carlos, o chefão. O ar estagnou e o coração de Ana disparou. Ele não deveria estar ali. O que vocês estão fazendo aqui? A voz dele cortou o silêncio como uma faca. O pânico se espalhou entre eles. Pedro empurrou Ana e Mariana atrás de uma pilha alta de documentos, enquanto tentavam disfarçar a presença. Carlos estava com uma expressão que variava entre confusão e desconfiança, e Ana sabia que cada segundo contava. Ana não conseguia respirar. O olhar do chefe se moveu lentamente, mas fortemente,
percorrendo o ambiente em busca de qualquer indício. A sensação de ser pega parecia inevitável, mas ao mesmo tempo, um lampejo de bravura iluminou seu interior. Era agora ou nunca. Vamos, precisamos pensar em um plano rápido, sussurrou Pedro, apenas para Ana ouvir. Era sua vez de agir, e nesse momento, a raiva por tudo que havia sofrido sob a empresa suplicava para ser liberada. Carlos, Ana decidiu falar, sua voz saindo em um fio de coragem. Ele virou-se abruptamente, sua expressão abalada pelo que poderia vir a seguir. Precisamos ser transparentes. O que você está escondendo, a verdade precisa vir à tona. Os olhos de Carlos se estreitaram, e um silêncio mortal se instalou. A pressão na sala era quase insuportável. Ana jamais havia imaginado ter coragem para confrontar o chefe, mas a situação já não era mais sobre preservação. Era sobre justiça. Carlos hesitou, a tensão quase visível entre eles. A respiração de Ana estava pesada, sentindo a adrenalina correr nas veias. Qual seria a resposta dele? Estava ele pronto para se defender, ou aquele seria o momento que mudaria tudo? E, quando ela achou que a resposta poderia vir, o celular de Carlos vibrou em sua mão, cortando o clima tenso. O chefe olhou para a tela, suas feições mudando drasticamente. O que poderia ser tão importante naquele momento? Ana reparou no nervosismo dele. Uma nova oportunidade se formava, ela precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Mas o que mais estaria escondido? A maior revelação ainda estava por vir, e as consequências disso seriam maiores do que qualquer um poderia imaginar. Carlos olhou para a tela do celular, e sua expressão se transformou em algo que Ana nunca tinha visto. O nervosismo deu lugar a uma ameaça latente, como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção. O silêncio era ensurdecedor, e Ana sentiu o suor escorrendo pelas têmporas. Ela sabia que a situação estava prestes a explodir. Isso é muito sério, Carlos, ela disse com a voz um pouco mais firme. Você precisa nos explicar. O que está acontecendo aqui? O que você esconde? Ele desviou o olhar, focando longe, como se estivesse buscando uma saída, um plano de fuga. O celular ainda vibrava em sua mão, mas ele parecia ignorá-lo, mergulhado em seus próprios pensamentos. Pedro lançou um olhar rápido a Ana, uma combinação de preocupação e encorajamento. Ana, vamos sair daqui. As respostas dele podem ser perigosas. Mas algo dentro de Ana se acendeu. A indignação por tudo o que tinha passado e o desejo de justiça por aqueles que tinham sofrido nas mãos dessa empresa eram mais fortes do que o medo. Ela não poderia simplesmente recuar agora. Carlos, não vamos embora. Você acha que estamos aqui por brincadeira? Estamos aqui por todos que perderam suas vozes. Diga-me o que está acontecendo. A raiva tornava mais corajosa e, por um instante, pareceu que a sala poderia explodir com a força de suas emoções. Finalmente, Carlos respirou fundo e, com a voz embargada, disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. A verdade pode destruir tudo. E se não soubermos a verdade, será que teremos algum futuro aqui? Perguntou Mariana, sua voz mais suave, mas ainda assim carregada com ferocidade. Precisamos saber. Não podemos mais viver com medo. O celular de Carlos vibrou novamente, desta vez como um aviso, e um relance de pânico cruzou seu rosto. Ele olhou mais uma vez para a tela, e a hesitação deu lugar a uma decisão. Ok, eu vou contar. Mas vocês precisam entender que isso é maior do que nós. Ana sentiu um frio na barriga, mas também uma adrenalina crescente. O momento tinha chegado. Há um esquema, algo que vai muito além do que vocês podem imaginar. A empresa está envolvida em coisas que não deveriam estar. Vidas estão em jogo, e por isso é melhor que ninguém saiba que eu falei com vocês. Pedro ficou em silêncio, completamente aturdido com as palavras. Ana conseguia sentir que a confissão não era apenas um alívio para Carlos, mas sim um fardo que ele carregava há muito tempo. Esquemas de corrupção que envolvem pessoas poderosas, sabe? Desvios de verbas, tráfico de informações. Sinto que estou sendo seguido, e agora vocês também.
O olhar de Carlos mudava a cada palavra, revelando um homem dividido entre querer fazer o certo e o medo de perder tudo. Ana trocou olhares preocupados com Mariana e Pedro. Eles não tinham ideia do tamanho da tempestade que estavam prestes a entrar. Mas um impulso voraz de agir tomou conta deles. Não poderiam deixar que a verdade fosse abafada. Então, precisamos agir. Se a informação que temos é verdadeira, isso pode ser a chave para expor tudo, Ana disse, sua determinação ardendo dentro dela. Carlos balançou a cabeça em negação. Cuidado, isso pode ser perigoso. Eles não vão gostar de saber que vocês estão investigando. Pedro, respirando pesadamente, completou, mas não podemos ficar parados. Se não fizermos nada, quantas vidas mais serão destruídas? Ana sabia que fazer aquilo poderia mudar tudo. Mas a tensão no ar crescia, como uma tempestade prestes a desabar. O que aconteceria agora? Qual seria o seguinte passo? E nesse momento, a porta se abriu mais uma vez. A figura de um novo personagem entrou, e Ana sentiu que o mundo que ela conhecia estava prestes a colidir de forma impiedosa com a realidade dos segredos que flutuavam ao seu redor. Quem era essa pessoa e o que ela queria? Ana já estava tão mergulhada em seu pensamento que não percebeu a figura que entrava na sala até que a voz dela cortou o silêncio como um punhal. Você ainda está aqui, Carlos. A mulher tinha um tom de incredulidade, quase como se estivesse desapontada. O olhar dela percorreu a sala, fixando-se em cada um deles, parando por um instante mais longo em Pedro. Acho que a situação aqui não é tão discreta quanto você pensava. Carlos, visivelmente tenso, se endireitou imediatamente, abrindo a boca, mas a mulher não deu espaço para que ele falasse. Eu sou Luísa, ela disse, erguendo o que parecia ser um folheto amassado na mão. E estou aqui para impedir que você cause mais estragos. Ana ficou instantaneamente intrigada. Luísa tinha uma aura de determinação e segurança que contrastava com a fragilidade de Carlos. Quem ela era para ameaçá-lo dessa forma? E o que o grupo deles representava neste jogo? Estragos? Ana questionou. A única coisa que estamos tentando fazer é descobrir a verdade. E você acha que a verdade vai consertar o que está quebrado? Luísa respondeu, seus olhos desafiadores nos de Ana. A verdade vem com um preço que vocês não estão prontos para pagar. O clima na sala mudou. A pressão aumentava. As palavras de Luísa eram como um eco profundo, não estão prontos. Ana entendeu que haviam muito mais questões em jogo do que imaginavam. O que ela sabia? Quais segredos Luísa escondia? Então você acha que a ignorância é uma solução? Mariana perguntou, levantando-se defensivamente. Quantas vidas estão em risco por causa disso? Não é só ignorância, Luísa retrucou. É sobrevivência. As pessoas que estão no controle das informações não hesitam em eliminar qualquer um que coloque seus planos em risco. Carlos a olhou, sua expressão alternando entre alívio e temor. Luísa, por favor, não. Eu precisaria do apoio deles, não posso fazer isso sozinho. A mulher então virou-se para Carlos, seu olhar mais suave, mas ainda assim carregado de sombreamento. E quantas vezes você já se sentiu sozinho enquanto se escondia atrás de segredos? Esse é o problema, você não está só se colocando em perigo. Ana se entreolhou com Pedro e Mariana, suas emoções fervilhando. Como alguém que parecia tão decisiva poderia se opor à verdade que eles tanto buscavam? O coração dela batia rápido, uma pulsação de adrenalina tomou conta dela. E o que você sugere, Luísa? Ana interrompeu. Devemos desistir? Deixar que pessoas inocentes sofram por sua cobiça e seu medo? Luísa hesitou, como se pesasse suas palavras. O papel amassado que ela segurava em suas mãos parecia um manifesto, uma prova de tudo que poderia ser dito ou destruído. Vocês precisam descobrir por si mesmos, Luísa finalmente afirmou, com uma determinação que deixava claro o grau de responsabilidade que pesava sobre eles. Mas façam isso com cuidado. A sombra da empresa é longa, e os olhos que vigiam são sempre ameaçadores. Ela estendeu o folheto para Ana, que automaticamente o pegou. Enquanto seus dedos tocavam o papel, uma sensação estranha a envolveu.
O que é isso? Ela perguntou, preocupada, mas Luísa já tinha se afastado, os passos ecoando no silêncio. Espera, Luísa! Mas era tarde. A mulher desapareceu pela porta, deixando um ar carregado de incertezas e perguntas sem resposta. Ana abriu o folheto, seus olhos escaneando as palavras. O que estaria escrito ali? Era uma pista? Uma advertência? Quais verdades estavam esperando para serem reveladas? Ao seu redor, Pedro e Mariana permaneciam em silêncio, a tensão estática no ar. Cada um deles tinha em mente sua própria versão do que estava prestes a acontecer. Ana sabia que o caminho à frente não seria fácil e que o perigo estava à espreita. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a pergunta que fervilhava em sua mente era: até onde estavam dispostos a ir para desenterrar os segredos obscuros que poderiam transformá-los ou destruí-los? Eles precisavam agir rapidamente, mas como? Nessa busca emergiam outras interrogações sobre quem realmente eram. E como enfrentariam os desafios? O impacto do que encontrariam poderia ser devastador ou libertador. A única certeza que tinha era a urgência. E tinha de ser agora. Ana e seus amigos não perderam tempo. Com as palavras de Luísa ainda ecoando em sua mente, eles se dirigiram para um canto discreto da sala de arquivos. A tensão pairava no ar enquanto Ana abria o folheto deixado por Luísa. As palavras escritas não eram apenas informações, eram uma luz obscurecida pela sombra que Carlos lançara sobre a fábrica. Isso é uma lista de contatos e valores, Ana disse, a voz trêmula, mas forte o suficiente para chamar a atenção de Pedro e Mariana. Parece que Luísa estava falando sério. Esses nomes são de pessoas envolvidas em irregularidades, e não apenas na fábrica, mas em outras empresas também. Mariana olhou para Ana com uma mistura de admiração e medo. Precisamos levar isso a alguém. Isso é uma prova do que Carlos está fazendo. Ainda não estamos seguros, Pedro interrompeu, olhando constantemente para a porta. Carlos pode voltar a qualquer momento, e sabemos que temos que ser discretos. Ana sabia que Pedro tinha razão. O clima de incerteza estava denso, e o tempo estava contra eles. Vamos copiar tudo. Precisamos de mais provas, e devemos sair desse lugar antes que alguém perceba, Ana ordenou, decidida. Juntas, elas trabalharam rápido. Enquanto Mariana fazia cópias, Ana revisava o folheto, e uma sensação de esperança começava a surgir dentro dela. Talvez, apenas talvez, elas pudessem construir um caminho para expor a verdade e devolver não apenas a integridade da fábrica, mas também a dignidade de todos que lá trabalhavam. Mas, quando estavam quase terminando, o som da porta foi interrompido por vozes. O coração de Ana disparou e, sem pensar, elas se esconderam atrás das pilhas de documentos empoeirados. Era Carlos, entrando rapidamente com 2 homens atrás dele, claramente nervosos. Precisamos agir rapidamente. Eles estão chegando, Carlos dizia, a voz carregada de preocupação. Se alguém descobrir que estamos sendo monitorados, não teremos como explicar. Estamos em perigo. Precisamos voltar ao esquema, um dos homens sugeriu, com um gesto impreciso. Ana sentiu um frio na espinha. Como Carlos, que sempre parecia tão confiante, agora estava tão desesperado. Ana olhou para Mariana, e a expressão de ambas dizia tudo, elas precisavam sair dali. Assim que Carlos e os homens se concentraram na conversa, correram para a porta dos fundos que Pedro indicara. O espanto tomou conta de Ana ao perceber que, assim que saíram, escutaram o som de passos se aproximando. Eles estavam ocupados demais com seus planos obscuros para notar a ausência delas. No momento em que chegaram ao estacionamento, uma onda de alívio quase se transformou em um desespero palpável. O que fazer agora? Mariana perguntou, ofegante. Precisamos levar isso a alguém em quem possamos confiar, Ana respondeu. Eu tenho uma amiga na imprensa que pode nos ajudar. Mariana concordou, e Pedro, sempre cauteloso, disse, vai demorar até que as coisas se calmem por aqui, mas isso é crucial. Vamos dar um tempo antes de voltarmos a trabalhar. Ana sentiu a pressão nas costas, a responsabilidade pelos colegas e pela fábrica pesando como um manto.
A adrenalina ainda pulsava em seu corpo enquanto elas se moviam, mas havia uma determinação crescente dentro de si. Com o folheto em mãos e a verdade agora em seu domínio, elas não teriam paz até que todos soubessem. Quando se aproximaram de um café onde Ana poderia falar com sua amiga, a conversa se intensificou. Eu não posso acreditar que vocês conseguiram isso. Precisamos marcar uma entrevista, a amiga de Ana, Roberta, disse. A expectativa era palpável, e Ana sentiu que seu coração se enchia de esperança. Não podemos morrer na praia, Roberta. Isso é apenas o começo. O que sabemos pode mudar tudo para o pessoal da fábrica, Ana disse com fervor. Precisamos agir rápido. Não só por nós, mas por todos que ainda acreditam em valores maiores do que lucro. Confie em mim, Roberta disse, já digitando em seu celular. Vou acionar minha equipe, e nós abordaremos tudo. Entre na lista de assuntos do nosso próximo programa especial sobre corrupção corporativa e abuso de poder. Ela piscou uma vez, e a ideia se plantou no coração de Ana. Esse era o caminho. Ao reportar tudo à imprensa, suas vozes estariam sendo ouvidas, e talvez esse fosse o caminho para ressuscitar o espírito do que havia sido a doceira da família, repleta de alegria e honorabilidade. Enquanto deixavam o café e caminham por uma rua cheia de esperança misturada com ansiedade, Ana sentiu um impulso torcer em seu peito. Sentia que era uma mulher mudando seu destino e, finalmente, o legado de sua avó começava a atravessar as sombras. A batalha não terminara. Tratava-se de um novo começo. O poder da verdade estava prestes a explodir como os doces de sua família. Quer fossem doces ou amargos, a verdade seria revelada. Ninguém mais viveria em silêncio. Era agora ou nunca. E neste momento decisivo, um eco se formava em seus corações. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. A história deles, uma doce revolução, apenas começava a ser contada. E você, querido leitor, não pode deixar que essa revolução acabe aqui. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas e emocionantes que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esta mensagem a chegar longe. Comente suas reações e teorias sobre o desenrolar dessa emocionante batalha. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam se unir a essa luta pela verdade. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio, porque somente os verdadeiros fãs de histórias emocionais compreendem a importância da luta coletiva.